Olá, povo de Deus, graça e paz a todos que acompanham aqui no meu canal no YouTube, no WhatsApp, nas redes sociais, evangelizando, amém? Que Deus venha abençoar poderosamente com esta mensagem. Que o novo Senhor Jesus, quando veio no mundo, cumpria a lei, as escrituras, nos deu um novo mandamento. O novo mandamento está no livro de João, capítulo 13, versículo 31 ao 35. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará-lo imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quem que são esses uns aos outros? Aquelas pessoas que tornou-se irmão da mesma fé do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, os irmãos sempre devem estar amando uns aos outros. Glória a Deus, para que nós sejamos luzes e não trevas na vida de ninguém, não dando prejuízo, né? Não levantando falso testemunho, né? Sempre dando bons testemunhos com as obras dignas de demonstrando arrependimento. Glória a Deus, porque o serviço de Cristo, servir a Cristo, exige, né, a abnegação. Significa renúncia, né, do ego, né, do orgulho, da soberba, né, da vaidade, muitas das vezes, né. Grandes multidões, né, o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que significa aborrecer? Aqui tem na Bíblia, na própria Bíblia minha que eu uso na versão RA, já tem explicando. Aborrece, isto é, amar menos, porque Deus tem que estar em primeiro lugar, tem que estar em primeiro plano, né? O Senhor Jesus deu um novo mandamento, mas sempre honrar a Deus acima de todas as coisas, né? Sempre com renúncias, né? Se o seu pai não quer que você vá na igreja evangélica, né, você tem que ir si mesmo, né? Se a sua mãe não quer que você seja evangélico, você tem que ser si mesmo para ser digno de Cristo, ser digno da vida eterna, né? Porque é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Glória a Deus. Se a sua mulher, se o seu marido não quer que você vá na igreja, você tem que ir. Nem que seja de a pé, ou a cavalo, ou de bicicleta, não importa, né? Vai na igreja. Ou ligue para o seu pastor, né? Se a distância for muito longe, né? E clama, né? Pastor, eu não consigo ir na igreja, é muito longe, moro longe da igreja, não consigo ir. Se o senhor tiver jeito de mandar alguém me buscar, ou se eu mesmo puder me buscar, né? Assim também o esposo não estiver tendo condições, né? Se Deus até hoje não tiver abençoado, né? Mas eu creio que sim, né? Então, se a sua esposa, sua mulher está impedindo de ir na igreja, você tem que aborrecê-la, como o Senhor Jesus ensina. Aqui está no livro de Lucas, capítulo 14. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é isso, aborrecer os próprios familiares, aborrecer os próprios filhos, né? Seu filho não tá impedindo, né, de ir na igreja, né? Tem que aborrecê-la, você tem que ir na igreja, cumprir o amor a Deus sobre todas as coisas, né? Ajudar a obra de Deus, né, sobre todas as coisas. E irmãos, também se tiver irmãos ou irmãs impedindo de ir na igreja, né? Tentando denegrir a igreja para que você não vá, não dê ouvidos, aborrece eles, né? Ama menos eles, né? Demonstrando amor a Deus sobre todas as coisas. É isso que o Senhor Jesus ensina.
e ainda a sua própria vida, né? Se a sua carne não está querendo a igreja, também está com preguiça, está com soberba, está com ingratidão, né? Não quer louvar, né? Aborrece a sua carne também. Vem na igreja, ama menos a sua carne, demonstra amor a Deus, venha cantar para Deus, para conseguir ser luz para todos, luz para o mundo. É assim que nós somos luzes. Glória a Deus, né? E ainda a sua própria vida, ó, tem que aborrecer a própria vida, né? Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, quem que você está aborrecendo para servir a Deus, né? Quem que você está contrariando para demonstrar amor a Deus sobre todas as coisas, a obra de Deus, a casa de Deus? E qualquer que não tomar a sua cruz, ó, porque aborreceu os familiares, né, para fazer a vontade de Deus, já é uma cruz, ó. E qualquer que não tomar a sua cruz, né? Que cruz é essa? Cruz de obediência, cruz de renúncias, né, da carne, do ego, da soberba, né? Renúncia da vaidade, né? E vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, que tipo de renúncia você tem se apresentado para Deus, né? Para Deus abençoar, para Deus proteger, né? Que é através das nossas renúncias, né, que nós conseguimos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Se nós não querer matar nosso ego, né, nossa vaidade, né, nós não conseguimos servir a Deus, ó, de todo o coração, com interesse de coração. Pois qual de vós, ó, pretendendo construir uma torre, não se assenta, né, primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, que meio você tem, né, para fazer a obra de Deus? Quais são seus recursos, né, para poder vir firmar na rocha, né? Quais suas condições? O que você pode fazer, né, para servir a Deus? O Senhor Jesus também ensina sobre isso. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele ou dela. A pessoa começa a servir a Deus, né? Essa passagem que faz lembrar do semeador, que os pastores semeiam, né, a todas as pessoas, para todos os irmãos, mas tem uns irmãos, sempre tem os joio, né, que se foca mais, né, nas riquezas do mundo, né, e o que acontece? Eles não conseguem, né, firmar na palavra de Deus, porque as preocupações mundanas, né, como o Senhor Jesus disse, impede que a palavra frutifique, né, impede que a palavra venha dar fruto, gerar fruta 100 por 1. E no final todos amam dele, porque em vez de construir a casa na rocha, né, constrói nos bens materiais, constrói no dinheiro que está guardado no banco, né? E essa pessoa não consegue ter raiz na rocha, impede. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha, por que não pôde acabar? A fascinações das riquezas, né, dos patrimônios que no mundo, né, impede a pessoa firmar em Cristo, impede a pessoa aborrecer, né, a própria vida para poder fazer a vontade de Deus. A pessoa não queira demonstrar amor a Deus sobre todas as coisas, porque fica preocupada em querer ostentar, mostrar para o mundo que Deus está abençoando, que Deus está exaltando, mas esquece, né, do principal, que é o amor à obra de Deus sobre todas as coisas, amor à casa de Deus. Ou qual é o rei, né, que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, né, com 20.000. Então, uma pergunta para meditar. Tudo que a gente for fazer tem que ser calculado, tudo que for fazer tem que ser administrado, tem que ser pensado, tem que ser avaliado, tem que ser analisado. E tem que ter confiança em Deus, fazer sempre confiando em Deus, sempre orando, sempre vigiando, né? Com as palavras, principalmente, porque de uma boca só, de uma língua só pode sair bênção e maldição. Então, sempre controlar a língua, para que não venha amaldiçoar ninguém, e sim sempre abençoando, né? Glória a Deus. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz.
Então, se a pessoa não tem condições de vencer, né? Se ela já analisou que não consegue vencer outro, o que ela vai fazer? Ela vai enviar, né, de longe, né? Envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ó. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tenha, não pode ser meu discípulo. Então, para seguir Jesus, nós temos que renunciar a tudo. O que você tem renunciado? O que você tem mostrado para Deus que está renunciando? Tudo o que tenha, inclusive a própria vida, entregando a vida no altar, entregando a vida para Deus cuidar, para Deus guiar, para Deus conduzir através do seu poder, da sua palavra, sempre abençoando e protegendo e salvando, porque os discípulos são o sal da terra, né? Glória a Deus, graças a Deus. Amém? Então que essa palavra, né, venha ser forte na vida de cada um de vocês, para que sempre siga, né, o caminho da verdade e da vida. Jesus é isso, o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio do Filho, seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Então todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus com essa mensagem. Você que ouviu até o final, meditando, né, perseverando, né, tendo paciência, tendo fidelidade, né, vem estar conosco aqui amanhã nos cultos. Tem 8 horas da manhã e 7h30 da noite, 7 horas da noite, aliás. Então, que Deus abençoe a todos, capacita cada um de vocês para estar aqui presente. Acabei de lavar a igreja agora, pronto para amanhã, para poder receber todos vocês que acompanham minhas pregações nas redes sociais. E venha estar presente conosco, venha louvar a Deus, venha conhecer mais a palavra de Deus, venha se aprofundar mais. E Deus abençoará poderosamente, em nome de Jesus. Fique na paz todos.